Quais os possíveis problemas que surgiriam da demanda de determinados grupos minoritários e determinados indivíduos na sociedade atual que buscam o reconhecimento social? Será que deveríamos caminhar para um aumento da distinção entre nossas diferenças ou deveríamos valorizar cada vez mais a nossa igualdade enquanto seres humanos? O que, afinal de contas, o conceito de paridade participativa teria a ver com essa discussão toda? Bom, essas e outras questões elas são abordadas pela filósofa americana Nancy Fraser num texto chamado Reconhecimento sem Ética. O texto foi selecionado pela Banca da Federal do Paraná para o vestibular 2025, que acontece agora no final de 2024, né, respectivamente a primeira fase em 1º de outubro, agora no dia 20 de outubro, a primeira fase, e a segunda fase dia 1 e 2 de dezembro de 2024. Beleza? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essas questões e outras que ela aborda no texto, fica ligado, é logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Muito bem, jovens. Este vídeo ele faz parte então de uma série de vídeos que a gente está produzindo aqui, que eu estou produzindo aqui no Filosofia Espiral, para tratar dos textos que foram selecionados pela Federal do Paraná para o vestibular de ingresso em 2025. E dessa vez, o texto em questão é de uma autora que foi cobrada no último vestibular da Federal, o para ingresso em 2024, que é a filósofa norte-americana Nancy Fraser, membro aí da terceira geração da Escola de Frankfurt, como alguns autores têm tratado ela. Não é o mesmo texto que foi abordado no vestibular passado, embora seja um texto altamente complementar ao texto que foi cobrado no ano anterior. Aliás, quem tiver essa leitura do ano passado e for ler esse texto, Reconhecimento sem Ética, da Nancy Fraser, vai perceber que vai ter uma leitura bastante ampla da teoria da Nancy Fraser e vai começar a perceber muito bem qual é a linha de pensamento que essa filósofa segue, principalmente quando ela trata sobre a questão da redistribuição e do reconhecimento social dentro do mundo atual, né? Então ela é uma grande autora que trata sobre a questão da justiça social no mundo contemporâneo. Então, primeira coisa, só para relembrar a alguns ou para apresentar a outros, quem é Nancy Fraser? Vamos lá, sem mais delongas, jovens. Veja bem, a Nancy Fraser ela é uma teórica nascida em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1947. Ela tem vários livros publicados, vários livros consagrados, como eu mencionei agora no comecinho do vídeo. No ano passado, o texto chamado Redistribuição ou Reconhecimento foi um dos 5 textos selecionados pela banca da UFPR, e agora eles selecionam um outro texto dessa mesma autora chamado Reconhecimento sem Ética, né? Ponto de interrogação. Um título em que, inclusive, ele pode soar curioso num primeiro momento, mas a hora que ela define o que de fato ela entende por ética no texto, fica um pouco mais claro o propósito desse título, certo? Vale lembrar que a Nancy Fraser ela é uma teórica denominada aí como um membro da terceira geração da escola de Frankfurt, né, ou terceira geração da chamada teoria crítica. Ela, em geral, tem os seus trabalhos aí associados ao sociólogo Axel Honneth, que inclusive ela vai citar nesse texto, né? Ela também menciona os trabalhos de um outro importante sociólogo chamado Charles Taylor, que é do mundo também contemporâneo. Enfim, então a Nancy Fraser é uma grande intelectual ativa no mundo contemporâneo, certo? E a Federal do Paraná traz mais um texto dela. Eu já havia entrado em contato com o texto do ano passado, né, o Redistribuição e Reconhecimento, e digo para vocês que o grau de dificuldade de leitura é muito parecido, tá? A Nancy Fraser não é uma autora difícil de ler, ela é muito metódica, ela é muito didática, ela sabe expor muito bem os conceitos dela. Isso não significa que ela seja rasa naquilo que ela fala, muito pelo contrário, né? Você nem de longe vai ter a sensação de estar lendo um artigo de revista, por exemplo, não desmerecendo um artigo de revista, né? Não desmerecendo, por exemplo, o texto do Wallace, que é uma das referências da Federal desse ano, mas é um texto de filosofia, mas como ela é muito didática, como ela sabe apresentar bem as ideias, você consegue entender com clareza qual é o propósito da discussão dela, ok? Então, é uma leitura bastante interessante de ser feita e eu recomendo a todos que farão o vestibular da Federal que façam essa leitura. E mesmo quem não vai fazer o vestibular da Federal, quem puder, né, busca esse texto aí, você encontra esse artigo publicado na internet. Vale a pena. Ela tem reflexões muito bacanas que eu quero apresentar aqui, as principais, nesse vídeo de hoje. Certo? Bom, feita essa devida apresentação da Nancy Fraser, ou reapresentação para outros, né, vamos a gente dar sequência. Então, nesse texto do Redistribuição sem Ética, ou melhor, Reconhecimento sem Ética,
a Nancy Fraser, ela retoma a discussão que foi a base do texto dela do ano passado, que era o redistribuição ou reconhecimento, onde ela vai tentar mostrar qual é a diferença entre esses dois termos. Né? Ela, na verdade, começa esse artigo dizendo que esses dois termos eles geram uma espécie de racha, principalmente dentro do campo progressista da política. Né? Então, os setores mais progressistas da sociedade, eles em geral se dividem em dois grandes grupos. Aqueles grupos que buscam a redistribuição, aqueles que buscam o reconhecimento. E, em geral, eles têm trocado muitas farpas, né? Eles não têm chegado a um consenso sobre como o campo progressista deveria atuar. E ela vai dizer o seguinte, o que é a redistribuição? E aí você pode relembrar, inclusive, a partir do texto que caiu na Federal do ano passado. Quem já tem essa leitura, quem assistiu a vídeo que eu gravei aqui, inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o cardzinho do vídeo que eu gravei para o Federal do ano passado, onde eu explico esse texto. Se você combinar esse vídeo que eu tô gravando agora com esse do ano passado, meu, muito legal, vai ficar muito completa a tua visão sobre a teoria da Nancy Fraser, beleza? Mas enfim, eu quero dar conta desse texto com esse vídeo aqui, beleza? É a título de complementaridade que eu tô sugerindo o texto anterior. Mas o fato é assim, ó, a redistribuição, ela tem um foco no processo de distribuir riquezas, redistribuir as riquezas numa sociedade como a nossa, marcada pela profunda desigualdade, numa estrutura capitalista e tal, né? Ela é muito baseada, como a Nancy Fraser gosta de lembrar, nas tradições socialistas, né? Nas tradições que têm um pensamento mais igualitário, que fala sobre a questão do trabalhador, do proletariado, né? Então, assim, para quem entende um pouco do campo, assim, são muito baseadas nas teorias, por exemplo, de Karl Marx, são baseadas em alguns aspectos da teoria da escola de Frankfurt, né? Que inclusive são referências importantes para entender, por exemplo, o texto da Marilena Chauí, certo? Então você mais uma vez percebe que os textos da Federal de alguma forma eles estão sempre dialogando, né? De maneira direta ou indireta. E aí, essa busca por redistribuição, ela tenta acabar ou reduzir a desigualdade social entre ricos e pobres. Já a prática do reconhecimento, ela vai trabalhar com a valorização de identidades culturais, étnicas e de gênero. Portanto, ela vai fazer parte ali de uma discussão, principalmente do campo progressista contemporâneo, que vai fundamentar os movimentos sociais, como, por exemplo, os movimentos multiculturais, os feministas, os raciais, LGBTQIA+, né, e todos esses movimentos que buscam, portanto, trazer identidade para os diferentes grupos minoritários da sociedade. Qual que é o objetivo do reconhecimento? Distinto. Ele quer assegurar o respeito às diferenças e combater a marginalização desses grupos minoritários. Então perceba que assim, a redistribuição e o reconhecimento, como a Nancy Fraser explica naquele texto e também explica nesse, eles aparentemente seguem propostas contrárias. Porque enquanto a redistribuição busca acabar com qualquer diferença entre nós ou reduzir as nossas diferenças ao mínimo possível no campo econômico, os grupos de reconhecimento têm um foco muito grande na questão da identidade e da diferença cultural. E, portanto, costumam acentuar mais essas diferenças. Buscam um reconhecimento e tirar os grupos minoritários de um ambiente marginalizado. Certo? Então, assim, parecem ser grupos com objetivos muito distintos. E como vocês vão perceber, e ela também apresenta isso, tanto no começo desse texto, como no texto do ano passado, que ela vai tentar conciliar um pouco dessas duas práticas. Ela entende que o campo progressista ela deveria buscar uma alternativa de como conciliar esses dois fenômenos, certo? E vocês vão ver que essa vai ser a proposta principal do texto. Só que desta vez, o ensaio fala mais sobre a questão do reconhecimento, mais do que da redistribuição, como no ensaio do ano anterior da Federal. Beleza? Bom, a primeira coisa que ela fala é que, a partir do momento que você tem essa questão da redistribuição e do reconhecimento, isso gera uma polarização dentro do campo progressista. Então você vai ter aqueles que entendem que é necessário você focar na desigualdade econômica, na desigualdade política de uma sociedade, que é preciso revolucioná-la desde as estruturas fundamentais para promover uma sociedade mais igualitária. É bem o viés, por exemplo, falando dos textos da Federal, do texto da Chauí. Por outro lado, você pega ali a questão do reconhecimento, que vai valorizar grupos identitários, vai valorizar minorias e vai buscar, então, focar numa identidade cultural. Podemos, talvez, aqui pensar, por exemplo, o texto do Ailton Krenak na Federal do Paraná, que vai trazer muita questão da valorização da cosmovisão indígena, né, dos povos originários da América e tal. Então é legal porque, assim, a Nancy Fraser ela tá tentando dialogar com todas essas partes. E ela fala que essa polarização ela é problemática, por quê? Para alguns, principalmente para aqueles que lutam por redistribuição, falar de reconhecimento social para eles soa como uma falsa consciência.
né? Porque geralmente o pessoal que fala de redistribuição, baseado naquela tradição mais marxista, fala que isso seria uma falsa consciência de classe, né? Que isso camuflaria as discussões econômicas que efetivamente regem o mundo material, né? Ou seja, seria aquela coisa tipicamente superestrutural, essas discussões de identidade, né? Quando o que realmente transforma uma sociedade é mexer na infraestrutura. Estou aqui abusando de um vocabulário bem marxista para poder explicar essa polarização que a Nancy Fraser percebe, certo? E o que é que ela vai entender? Como a teórica crítica, né, da terceira geração de Frankfurt, que talvez a solução esteja em a gente conseguir conciliar as duas coisas. Se você pegar o texto, mais uma vez, que caiu lá no ano passado, Redistribuição e Reconhecimento, ela já fala um pouco sobre isso, né? Ela já menciona como que ela fala que eu vou pegar os remédios transformativos e os afirmativos, e como que eu vou conciliar a prática dos dois para conseguir redistribuição e reconhecimento ao mesmo tempo, beleza? Mas aqui ela propõe algumas discussões mais a fundo em relação à questão do reconhecimento. Por quê, queridos? Porque assim, quando ela fala sobre o modelo do reconhecimento, né, esse foco na identidade, no identitarismo, né, que os grupos de reconhecimento buscam, ela percebe que talvez existam alguns problemas que esses movimentos criam. Por exemplo, ela fala sobre um processo de psicologização, né, da mentalidade desse grupo. Por quê? Ele vai entender que ao transferir a questão da ao focar a luta por igualdade social, por justiça social, quando ela é focada numa questão de identidade, ela torna a discussão muito individual, muito focada no indivíduo, no psicológico, portanto, né? No ideal de vida que o indivíduo vai ter dentro de uma sociedade. E isso muitas vezes pode acabar tirando o foco das instituições, que em geral podem ser responsáveis por propagar essa mentalidade que marginaliza esses grupos, né? Então, ela particularmente entende que esses grupos que lutam por reconhecimento com base na identidade acabam, digamos assim, isentando as instituições ou desviando o foco das instituições que seriam muito importantes para você efetivamente trazer o reconhecimento que tanto eles buscam, certo? Também ela diz que um outro problema que surgiria desse processo é que dentro desses grupos identitários, você geralmente cria uma pressão moral interna. Ou seja, você vai criando uma espécie de padrão de comportamento, de existência e de princípios dentro desses grupos. E o que acontece? Muitos indivíduos dentro desse grupo acabam tendo a sua pluralidade ignorada. Olha que coisa até interessante, né? É até controverso num certo ponto. Mas justamente grupos que buscam reconhecimento social dentro dos seus próprios grupos, quando focam demais na questão de uma identidade, passam a esquecer que cada indivíduo ele bebe não de uma única fonte ou de uma única relação social, né? Então, uma pessoa ela nunca está relacionada só a uma pessoa, a uma instituição ou a um grupo de identidade. Né? Nós sempre somos seres plurais, com contatos diversos. Né? Então eu posso me identificar com diferentes movimentos sociais, eu posso me identificar com diferentes causas políticas e econômicas, e muitas vezes essas pessoas elas vão se encontrar dentro de um determinado nicho. O problema é que essa pressão para que determinados grupos comunguem somente de um tipo de valor preciso, né, fiquem focados numa identidade fixa, pode muitas vezes acabar rachando ou até pressionando os indivíduos dentro desses próprios grupos. Então ela entende que isso acaba gerando uma pressão desnecessária nos indivíduos. E fora isso, ela fala que isso também acaba encorajando um certo separatismo entre determinados grupos, né? Talvez, pelo que eu vejo assim, pela própria discussão que ela faz, quando ela vê o campo progressista da política se separando entre os que querem redistribuição e reconhecimento, isso acaba gerando um separatismo que para ela é desnecessário, certo? Então, ao invés de você promover uma interação entre culturas, ao invés de você fazê-las dialogarem para construir um espaço para todos, você acaba criando pequenos nichos separados, né, pequenos grupos isolados que estão lutando sozinhos por suas causas, né, e o que muitas vezes dificulta até a conquista dos objetivos almejados por cada grupo, certo? E aí o que a Nancy Fraser ela fala? Ela vai trazer uma proposta que, assim, o reconhecimento precisa sim ser buscado, mas talvez o reconhecimento ele tenha que desfocar da identidade e focar naquilo que ela chama de status social. O que ela quer dizer, então? Que ao invés da gente construir grupos que buscam reconhecimento, ressaltando ou exaltando a identidade de cada indivíduo, então, ao invés de você reforçar a identidade de grupos étnicos, a identidade de grupos de gênero, a identidade de grupos, né, de sexualidades alternativas, a heterossexualidade,
você deveria, na verdade, verificar qual é o status social, qual é o nível de participação social que esses indivíduos têm dentro das demandas políticas, econômicas, etc. Então, o que acontece? Quando você compreende, por exemplo, o indivíduo como alguém que não é reconhecido a partir da perspectiva do status, então isso não se trata mais só uma questão de um indivíduo que ele está subordinado ou não a uma estrutura. Né? Na visão da Nancy Fraser, o não reconhecimento ele é visto como subordinação social. Né? Não sei se eu deixei claro, talvez eu tenha deixado um pouco confuso aqui nesse momento, então deixa eu explicar melhor, né? Mas ela vai entender que quando você tira o foco da identidade e traz a questão do status, entender o indivíduo que ele não é reconhecido é porque ele está subordinado a alguma coisa dentro da sociedade, certo? Subordinado a alguma estrutura social. Lembra que ela critica a questão da ausência das instituições no papo da identidade. Então, o que ela entende como prática da justiça social por esse modelo de status? Que os indivíduos eles têm que ser entendidos a partir da possibilidade deles acessarem, né, ou participarem igualmente da vida social e da vida política, certo? Então, independentemente se o indivíduo ele participa do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, esses indivíduos eles não têm que ser pensados pela identidade deles em cada grupo, mas sim por como cada um dos membros desses grupos participam da esfera política, da esfera do social, do Estado, etc. Certo? E aí, essa distinção, né, ela leva a Nancy Fraser a elaborar talvez um dos conceitos mais importantes do artigo, que é o conceito de paridade de participação, ou paridade participativa, tanto faz. Né? Esse é um conceito que ele é absolutamente central aqui, então, na teoria da Nancy Fraser, certo? Ou seja, é o ponto talvez mais importante desse artigo, como eu acabei de dizer. E o que ela vai dizer? A verdadeira justiça social, ela acontece quando todos podem participar de forma igual nas interações sociais. Então, é muito mais do que ter a minha identidade, do que ter as minhas características de grupo reconhecidas e tiradas das margens. Mas é a possibilidade de eu, como indivíduo e pertencente a diversos grupos, eu, independentemente de qual grupo eu esteja, eu ter a possibilidade de participação social. Né? Só que aí, como que isso funcionaria de maneira mais eficaz na visão da Nancy Fraser? Veja bem, jovens, ela fala que as condições para que isto ocorra são uma distribuição justa de recursos materiais, o que lembra as demandas, portanto, de redistribuição, e um igual reconhecimento cultural. Então, entre movimentos étnicos, né, o indígena, o branco, o negro, eles têm que ter o mesmo tipo de reconhecimento. Entre homens e mulheres, mesmo tipo de reconhecimento. Entre homoafetivos e heteroafetivos, o mesmo reconhecimento. Então, você não está preocupado, no caso do modelo do reconhecimento, na questão da identidade. Né? Mas você está preocupado com o status, a situação social que esse indivíduo se encontra e como que ele pode participar da sociedade. Né? Isso, para ela, parece ser um caminho para você conseguir conciliar essas demandas com as demandas de redistribuição. Então, é assim, para ela é super importante buscar reconhecimento. Inclusive no texto, né? Mais uma vez que caiu no ano passado, ela deixa isso muito claro e mostra quais são os benefícios de busca por reconhecimento que a redistribuição não consegue fazer. Só que assim, a forma como os modelos de reconhecimento buscam esse processo, para ela não funciona. Então teria que mudar o modus operandi, vamos dizer assim. Né? Basicamente parece que a preocupação desse texto dela é esse. É mostrar como que as demandas por reconhecimento elas têm que ser baseadas em status, não em identidade. E aí, ela vai fazer uma conceituação bem filosófica, onde ela fala que ela vai partir do conceito da moralidade kantiana e da ética em Hegel, para dizer o seguinte, olha, a moralidade, ela está muito ligada a uma noção de justiça distributiva e ela está muito ligada a uma questão de harmonia no coletivo, certo? Por isso, geralmente leva a uma demanda ligada à redistribuição. Já a ética, no sentido, né, ela puxa lá do sentido hegeliano da palavra, ela vai entender que isso tem um foco muito mais particular, muito mais individual e, portanto, muito mais focado no reconhecimento. E o que ela vai tentar fazer? Tentar conciliar essa ética e essa moral, mas por isso daí o título Reconhecimento sem Ética. Por quê? Porque entendendo que a ética é uma coisa muito focada no indivíduo, ela vai acreditar que a demanda desses grupos minoritários ou os grupos progressistas que buscam essa questão da identidade, eles acabam focando muito mais na noção de felicidade
de vida boa do que de bem comum efetivamente. E aí vai ser uma coisa que ela vai discutir bastante no texto, né? O que efetivamente é buscar, na verdade, por justiça e bem comum, e o que é buscar a felicidade ou a vida boa. Que quando você estuda filosofia, né, você percebe que é uma discussão que ela aparece em vários momentos da história, desde a Grécia Antiga até o mundo contemporâneo. Então, a Nancy Fraser ela vai fazer uma proposta de fazer uma justiça deontológica, né? Uma justiça, portanto, baseada em princípios, né? Que não está preocupada então em julgar nada de maneira muito particular, mas tenta fazer uma coisa mais geral para a aplicação da justiça, certo? E com isso conseguir conciliar as demandas de reconhecimento e de redistribuição. Então, o que vai acontecer? Ela vai propor uma integração dos dois modelos. Né? A redistribuição foca em abordar as desigualdades econômicas e tentar reduzir isso ao máximo. O reconhecimento aborda não a identidade, mas a questão da subordinação cultural. Veja bem, então o foco aqui não é eu verificar se o indivíduo tem ou não tem a sua identidade reconhecida ou se ela está marginalizada ou não, mas é se o indivíduo que participa de um grupo marginalizado ele tem acesso à questão social ou não. E aí você integrar as duas e reconhecê-las ambas como irredutíveis para buscar uma justiça social mais ampla. Então é o que ela vai chamar de paridade participativa, certo? Então, jovens, o que a Nancy Fraser está propondo é que a gente passe a avaliar quais as demandas de reconhecimento que seriam legítimas, que devem ser escutadas e que devem, portanto, fazer parte desse modelo de status, e quais seriam, portanto, reivindicações que não seriam tão legítimas e que a gente talvez devesse ignorar porque não dizem respeito. Né? E aí ela vai usando critérios. Como é que eu vou saber? Né? Porque uma coisa que ela fala que ela critica é que os modelos de identidade eles não estabelecem quais reivindicações por identidade são justas ou não. E dentro do modelo de status, ela vai trazer assim, ó, qual reivindicação de reconhecimento ela é justa de fato. Primeiro, avaliar as reivindicações tanto de retribuição e reconhecimento. Cita ali como exemplo a questão do luta por casamento igualitário, das diferentes afetividades sexuais, ou luta por uma demanda salarial. São duas coisas que, na visão dela, são reivindicações justas. Por quê? Porque a partir do reconhecimento, né, por exemplo, do casamento civil, das mais diferentes orientações sexuais, ou você permitir uma equidade salarial entre homens e mulheres, isso efetivamente promoveria justiça e não integraria ou justificaria uma desigualdade social. Né? Agora, o importante é que essas reivindicações que são feitas, né, no seio desses movimentos, elas levem a uma igualdade de condições dos indivíduos, certo? Então, mais do que buscar a identidade à tona, é você dar igualdade de condições para os indivíduos participarem da sociedade, né? Do tipo assim, ela não vai entender que isso seja legítimo quando você não consegue promover esse tipo de participação. Ah, você reconhece, mas aí a participação não acontece de fato, né? Poderíamos aqui abrir um pequeno parênteses, pensar muito na atuação que a gente tem de muitos setores do mundo contemporâneo, como por exemplo algumas empresas, indústrias e tal, de muitas vezes reconhecerem identidades, mas não porque reconhecem de fato, mas porque tem um interesse mercadológico, porque conseguem transformar isso em mercadoria e se apropriar dessa discussão para poder lucrar mais, para poder passar a imagem de uma empresa mais legal, de uma empresa mais sustentável, que é uma crítica que também é feita pelo Ailton Krenak no texto dele lá do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então esse reconhecimento de aparência ele é muito problemático. E sem contar também as demandas de identidade que poderiam, por exemplo, ser talvez falsas, né? Por exemplo, eu traria aqui a situação de um grupo que reivindicaria o dia, né, o dia do orgulho hétero ou o dia, né, dos brancos, né? Isso não faria sentido, porque no caso da heteroafetividade, no caso da etnia branca, sempre foram vistos sempre foram grupos dominantes, né, numa sociedade como a nossa. Então, se você busca exaltar a identidade desses grupos, você, na verdade, acaba promovendo desigualdade, você acaba intensificando as diferenças. Ao contrário do grupo minoritário, que está reivindicando a sua identidade porque eles querem participar do jogo social. Baseado no modelo de status, não é só eu quero reconhecer a existência do negro, mas é reconhecer e permitir que ele participe do jogo social. Então a discussão é um pouco mais ampla, certo? O que a proposta, o que a Nancy Fraser está propondo, certo? Portanto, jovens, ela vai trabalhar com vários exemplos ao longo do texto, principalmente na parte final, né? Nas partes finais do texto ela vai desmembrando isso melhor.
Então ela fala assim, ó, quando um país proíbe a união de pessoas do mesmo sexo, você nega a paridade participativa. Por quê? Porque você tem um direito civil, que é o direito ao casamento. E o casamento, ele implica, né? O casamento civil, tá? Não estamos entrando aqui no mérito religioso. O casamento civil, ele implica numa série de direitos que são concedidos a um casal. Um casal homoafetivo, por exemplo, se ele não consegue se casar no civil, dentro de um país, ele não consegue ter acesso a esses mesmos direitos. Mesmo estando num relacionamento igual a um relacionamento heteroafetivo. Entendeu? Então, negar esse tipo de direito às diferentes sexualidades é você negar a paridade participativa. Ela também cita o exemplo de algumas escolas, por exemplo, na França, proibirem as crianças, meninas muçulmanas, de usarem véu. E por mais que ela reconheça que o uso do véu é uma coisa super polêmica, né? Ela vai entender que talvez essa proibição ela seja problemática. Porque proibir que as meninas usem o véu típico da sua cultura dentro do território francês não permite que essas meninas sejam devidamente integradas dentro da educação francesa, certo? Talvez, na visão dela, se aceitassem o uso desse véu, isso poderia promover a integração delas de maneira mais eficaz, uma participação social muito mais eficaz dessas meninas, e até a eventual possibilidade de questionar efetivamente o uso desse véu. Porque ela fala que ela vê, né, que tem muitos campos, inclusive do progressismo, que questionam a questão do véu lá na religião muçulmana, nas regiões do Oriente Médio, porque sabem que esse véu ele seria tecnicamente um instrumento de repressão social, por exemplo. Né? E aí ela fala, não, realmente a gente tem que entender que isso pode aparecer dentro dessa cultura, mas que não é proibindo ele nas escolas, por exemplo, não é proibindo um grupo étnico de usar esse elemento cultural dentro de uma sociedade democrática, que isso vai acabar com o véu. Então, ela, né, numa visão muito otimista, ela fala, talvez justamente se permitir o uso desse véu, entre em debate a real necessidade dele existir dentro da cultura dos muçulmanos, ou dentro da cultura, né, dos povos ali do Oriente Médio, enfim, dos povos que usam esse artefato como, de repente, um instrumento de opressão de gênero, certo? Então, ela problematiza, né, e tenta sempre encontrar uma espécie de via alternativa para tentar solucionar esses problemas. Então, jovens, para encerrar, eu quero que vocês entendam que a Nancy Fraser é uma teórica claramente preocupada com ampliações da noção de justiça social, né? Onde ela não vê como benéfica essa polarização entre redistribuição e reconhecimento, e ela acha que o campo do reconhecimento precisa reformular alguns dos seus princípios para que efetivamente a gente consiga conciliar esses dois caminhos, né? Então, a integração entre redistribuição e reconhecimento precisa acontecer, o foco dos movimentos de reconhecimento tem que ser na paridade participativa, certo? Buscando sempre reivindicações que promovam justiça social e não um excesso de divisões ou de subdivisões de grupos ou separatismos, como ela cita de crítica no começo do texto, e buscar efetivamente o que ela chama então de justiça deontológica, né? Então assim, ela oferece uma abordagem que evita julgamentos éticos sobre valores culturais ou identidades, focando na igualdade de condições de participação. Tá? Então, eu espero, inclusive, talvez eu tenha ficado meio redundante, né? Eu acho que talvez eu não tenha conseguido ter a excelência didática que ela tem, porque eu reconheço que ela é muito eficaz nisso. Mas, assim, digo a vocês, a ideia principal dela é essa. É como buscar um caminho mais eficaz para uma verdadeira justiça social que consiga sim olhar para esses grupos minoritários, que consiga olhar para o LGBTQIA+, para os movimentos, para o movimento negro, o movimento indígena, para o movimento feminista, consiga trazer esses grupos para participar daquilo que eles são tão marginalizados e, ao mesmo tempo, não esquecer que muitos desses problemas são acentuados ou até causados por problemas econômicos, por desigualdade de distribuição de renda, de distribuição de recurso, né? Então a redistribuição ela precisa ser pensada também, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Eu insisto, quem quiser pegar, né, o texto que caiu na Federal no ano passado, complementa demais como que ela tenta conciliar essas duas coisas, né? Esse texto ela foca muito sobre como o reconhecimento precisa repensar sua forma de atuação, para que justamente ela seja reconciliada com a redistribuição. Beleza? Meus caros, eu acredito que era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que eu tenha me feito entender. Mais uma vez agradeço se você chegou até aqui. Peço encarecidamente que se você não deixou o seu like, deixa aí o seu joinha. Isso ajuda demais, né, a divulgar o meu trabalho, a mostrar também que você de alguma forma valoriza esse trampo que eu estou fazendo aqui para vocês.
certo? Como eu disse, dá muito trabalho, faço, já disse milhares de vezes e insisto, faço com muito carinho, porque eu recebo um feedback legal, e claro que eu tenho objetivos também profissionais com isso aqui, né? Eu quero trazer mais visibilidade para a filosofia, mas também para o meu trabalho, certo? Então, se você puder me ajudar, eu agradeço demasiadamente, ainda mais se você gostou do trampo que eu tô fazendo aqui, beleza? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também, no @filoespiral em todas elas. Lá eu também tô sempre divulgando o trampo que eu faço aqui no YouTube, né? Tô sempre divulgando também outros materiais e eventualmente até entrando em contato direto com vocês, beleza? Me despeço por aqui, espero ter tirado suas dúvidas, se não, deixa o seu comentário aqui, caso você queira perguntar alguma coisa, beleza? Por hora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, jovens!